A gente entendeu, então, até a parte do Kadosh HaKadoshim, que, na verdade, é a luz de Gar, né, que são esses 3 níveis da alma que tem aqui dentro de Binah, que é um local bem alto, que não é no nosso mundo, lógico. Quando outra linguagem que a gente tem na Torá é a questão. A questão é aquela questão mesmo que existe, que a gente chama de questão, e é a sensação da falta da luz do Criador. Então, quando você começa a ter pensamentos ruins, depressão, tristeza, tudo isso é a falta da presença do Criador na sua vida. Então, essa questão é exatamente essa falta da luz aqui em Malhut. Nós temos, isso só vai ser sentido internamente. Então, é chamado de questão. Sei lá. A gente sempre vê a gente já até estudou sobre isso, sobre a rocha, etc., que era Malhut. E sempre que a gente vê a palavra selar, vamos ver aqui um terrelim que tem essa palavra, selar. Realmente é assim. Essa palavra selar, na linguagem do Zohar, muitas vezes ela é rocha, ela pode ser chamada de rocha, Sur, né? Sur Israel, a rocha de Israel. Às vezes a gente vê essa construção, mas a palavra rocha, ela tem a ver, vamos ver aqui, toda vez que nós Berlim 3, vamos dar uma olhada aqui, ver se tem essa construção do selar. Toda vez que a gente vê essa palavra aqui, na linguagem do Zohar e na parte original da Torá, rocha ou verdade. Então, selar não quer dizer rocha ou verdade, o nome de Malhut. Então, a gente tem aqui, ó, selar, que é rocha ou verdade, é o nome de Malhut. Tá vendo? Toda vez que a gente vê isso, a gente vai saber que está falando de Malhut. A Shekhinah. O que é a Shekhinah, a linguagem do Zohar? Shekhinah ela vai ser a divindade, ou seja, a sensação do Criador. Então, essa sensação que se tem do Criador, através da luz de doação, se você está em recepção, você vai receber a falsa Shekhinah. Tem que entender que tem a falsa Shekhinah. E a verdadeira Shekhinah é quando você está em doação. Então, é a aparição, né, a sensação do Criador, e aqueles que alcançam, né, Malhut no estado de recepção da luz do Criador, que se chama Shekhinah. É a sensação do Criador, o lugar onde alguém tem uma experiência com o Criador, que se chama Shekhinah. Isso, lógico, que não quer dizer que a Shekhinah vai vir até você vai até Shekhinah, e isso é um estado de uma sensação divina. Então, esse local, que é chamado de Makom, como no caso de Yaakov, quando ele encontra lá em Makom, ele vê uma escada, essa sensação da Shekhinah é que você foi para um lugar especial dentro de você mesmo e dentro da espiritualidade. Não é que vai ter um local aqui onde a Shekhinah vai estar. Existem pontos especiais no nosso plano, assim, que se conheceu essas forças espirituais de uma forma mais plena, sim. Porque também dentro do planeta Terra tem essa árvore Sefirot. Mas a questão toda é interna, é a sua configuração interna. Se você tiver com a Shem, você pode ter essa configuração interna em qualquer lugar. Em qualquer lugar que você esteja, você vai sentir o Criador. E para se sentir o Criador, tem que estar no mesmo nível dele, nível de doação. Se tiver no nível de recepção,
é o que se chama de um engano, uma Shekhinah, que vai criar em você o desejo de receber para si mesmo. Por exemplo, vai fazer você achar que você é melhor que as outras pessoas, que você recebe mais do que as outras pessoas, que você é um super profeta, aquela coisa toda que a gente sabe que é do ego. Então, nesse caso, não é a Shekhinah, é uma enganação e é um nó que a pessoa, para sair disso, é muito difícil. Tarhum. Quando a gente usa a linguagem Tarhum, como vamos descrever aqui, dentro da linguagem do Zohar, a gente tem uma zona, né? Uma zona que a gente vai estar exatamente, né, a distância além de cujos limites é proibido ir no Shabat. Então, toda vez que a gente vê esse Tarhum, essa distância que não pode ser percorrida no Shabat. E ter um Shabat constitui a distância máxima dentro do qual é possível movimentar durante aquele sábado. Sabe que o sábado, a gente vai ver isso, o condutor de burros. A gente estudar sobre o condutor de burros, a gente vai ver o que é a questão do Shabat dentro da Torá, mais profundamente. Então, assim a gente também tem seja, a zona que é igual a distância permitida a ser percorrida no Shabat. Muito bem. Agora nós temos o termo seguinte. O termo seguinte é chamado de lixo. Então, dentro dessa linguagem da Torá, é chamado de lixo e que são iguais a desejos impuros. Então, todos os desejos impuros são o quê? São os desejos em si? Não. São os desejos de receber para si mesmo. Então, todos esses desejos são impuros e estão, né, os desejos impuros dentro dos desejos puros. Então, eles vão estar dentro desses desejos puros. Então, a tarefa do homem é separá-los. Se eu tenho um desejo puro, ou seja, eu tenho um desejo altruísta de fazer algo bom, mas pode ser que dentro daquele desejo ali de recepção eu tenha desejos impuros. Né? Eu recebo sempre para o bem do Criador, para o bem do meu próximo, ou seja, para que eu quero ter bastante dinheiro? Eu quero ter bastante dinheiro para ajudar, para ver a pessoa bem, para ajudar o meu próximo, para fazer ele se sentir legal, para alimentar uma pessoa que está com fome. Então, aqui dentro ainda pode ter desejos impuros. Por exemplo, eu vou fazer isso, o fulano de tal se encaixar em certas regras que eu criei internamente. Então, eu só faço, né,
mediante isso. Então, esse sentimento que é puro, que está aqui atrás, vou botar aqui da cor do céu, para ele ficar bem diferente. E aí, o que acontece? Esse desejo, ele fica tripotado. Essa tripote que eu tenho nesse desejo é o que eu tenho que limpar. E aí, isso se chama seguim, lixo, desejos impuros dentro desses desejos puros. Então, aqui a gente tem que fazer isso gradualmente, corrigir o seguinte. Né? E esse seguinte, assim, isso não vai ser feito de uma hora para outra, isso demora tempo. A gente lembra da história de Jacob, quando ele separa os acampamentos, na verdade, ele estava separando as sefirotes, ele dividiu 7 acampamentos, veja, ele foi dividindo os seus desejos, e aí ele foi vendo, olha, não, esse ponto aqui dentro dessa parte da minha vida, esse desejo não está de acordo com as leis do Criador de doação. Então eu tenho que consertar. E aí eu vou rezando e buscando consertar essa parte aqui, tá vendo? Aí esse ponto negro, esse desejo puro, que está dentro desse desejo puro, então ele vai sendo diminuído até que ele possa sumir. Com isso, esses termos derivam de SAG, pois, né, tais desejos parecem resultado da quebra do querido dos mundos de Netudim, que se refere ao sistema de parte sufim e parte sufim de SAG. Então, veja, esse sistema todo, ele vem de um nível maior, né? E, assim, nosso trabalho é consertar os próprios desejos, ou seja, todos eles vêm do Criador, e todos eles têm que ser consertados. Nosso papel é consertar esses desejos, é consertar exatamente toda essa percepção interna. E é lógico que a gente só vai conseguir fazer isso com a ajuda do Criador. Não existe outra forma de fazer isso sem a ajuda dele. Então, só ele que pode nos ajudar a perceber essa questão dentro da nossa internalidade. Então, veja, a coisa agora pulou para dentro e a gente então percebe que somente analisando ponto a ponto desse SAG é que a gente vai poder analisar profundamente essas questões. Esses desejos aparecem em resultado da quebra dos quelins, dos mundos de Necudim. O que são Necudim? São os Necudotes. A gente já tem esse sistema no nosso canal. Então, o termo seguinte passou da Kabbalah para o hebraico falado. Ou seja, essas forças, né, elas passaram para o hebraico falado e vão ser agora chamadas da seguinte forma. Vamos descer aqui, dar uma analisada mais profunda. Hoje a gente tem agora o termo chá. Esse termo chá, ele é um termo que ele é construído com shin e com reis final. Um chá, que é como agora todos esses desejos, tudo que a gente estudou, ele passa para a linguagem do hebraico, ou seja, se torna em algo que é construído no nosso mundo através dessa terminologia do hebraico. E aí, então, a gente pode compreender que tudo são descrições internas que o hebraico faz em relação à descida da divindade até o nosso mundo. Esse char, olha, veja, eu tenho aqui um shin, um kaf final. A gente sabe que o kaf ele muda a sua descrição conforme ele vai para o começo ou final da nossa construção da Torá, construção do que está sendo descrito ali.
Vamos ver essa construção assim. Hashem de força, que Ele nos proteja, que Ele coloque o nosso sentimento todo voltado para Ele, para amá-lo acima de todas as coisas. Veja, então aqui eu tenho o Kaf, e o Kaf ele vai, quando está no final da palavra, ele muda, tá vendo? Ele assume essa forma aqui. Há um esticamento da perna dele, existe toda uma espiritualidade para definir isso. Então, esse Kaf é igual, por isso que é importante fazer a aula de entender bem o hebraico, ele é igual ao Kaf final, o Kaf sofix. Pode ser o Kaf ou pode ser o Raf. Ele muda também, dependendo se ele está com ponto dentro ou não. E a gente vai entender isso durante as aulas. O ponto principal a se entender aqui é que a Shen faz tudo organizadamente. Não tem nada fora de uma linguagem muito complexa dentro da Torá, e também não existe nada que possa estar diferente daquilo que a Torá descreveu dentro dos seus sistemas. Então, todos esses sistemas são internos, mas também são externos, falam de cálculos exatos, como a gente viu na aula lá dos nomes de Hashem, e também nos trazem uma alusão a questões internas do ser humano, essas forças internas que vão estar dentro do ser humano. Então, eu tenho aqui, 20 do RAF, nesse caso. A gente sabe que quando o RAF ele vai para o final também, ele pode pôr uma outra numerologia, a gente vai ver isso. Pode ser 500. E nesse caso, não. Nesse caso, ele mantém como 20, como ele é realmente a palavra. E a gente tem aqui o 300 do Shin. Isso vai me dar aqui o numeral de 320. Então, 320 é exatamente esse numeral. O que significa isso? Os fragmentos do vaso quebrado. Então, esse vaso ele se quebra, esses quelinhos se quebram, e eles vão, então, ser representados por essa palavra. Tudo isso acontece dentro da internalidade do homem. Tudo isso, veja assim, o vaso, e esse vaso ele se quebrou em 320 partes. Se quebra realmente em várias partes, e essas partes elas vão sendo representadas por todos esses fragmentos, está vendo? Então, se parte em vários pedacinhos, e aí a gente tem essa construção. Dentro dessa construção, a gente vai vendo que tudo está organizado conforme a Shem quer, e tudo está correndo como ele quer. O homem avança no seu ego, destrói tudo que não é dele, tudo que a Shem criou, e aí geralmente é assim que funciona. Todos esses vasos são dessa palavra chá, e essa palavra chá, ela traz essa configuração para a gente, né? 320 fragmentos do vaso quebrado. A gente tem um quantitativo aqui que não são 320, mas é uma representação desses fragmentos. E aí a gente tem o termo rapar. Já o termo, esse outro termo, rapar, já vai ter uma outra configuração dentro do nosso sistema de entendimento da linguagem da Torá, que é chamado rapar, na nossa tradução. Como seria essa linguagem em hebraico? 3P. Então, bem, então eu no total aqui eu vou ter 288. 288, o que significa dentro da linguagem da Kabbalah? 288 ele vai significar 288, né?
fragmentos desse outro vaso que vai ser fragmentado. Aqui eu tenho um vaso que foi fragmentado, e aqui eu tenho os seus pequenos vasos que foram 320, e agora eu tenho um outro vaso que foi fragmentado. Esse outro vaso que foi fragmentado vai se chamar, né, fragmentos do vaso quebrado, ou seja, vão ser fragmentos do vaso quebrado que... Deixa eu só consertar aqui. Então, vão ser outros fragmentos, desses fragmentos do vaso quebrado. Eles são hipóteses que se deve corrigir dentro desses 6.000 anos. Eu não consigo corrigir nada além disso dentro desse tempo todo que eu estou aqui. Essa é a única parte que eu vou corrigir de todo esse vaso, tá vendo? Então, não tem como corrigir mais do que isso. Eu tenho chá, eu mostro aqui em cima. Embaixo eu tenho a pá. Tudo bem, todas essas linguagens, elas são linguagens da alma, a gente sabe que elas falam da alma e falam da internalidade do ser humano. Então a gente entende, compreende isso, e a gente está falando de uma forma metafórica desse sistema espiritual que age dentro do ser humano, que existe dentro do ser humano. E aí tudo isso está ligado à árvore sefiótica, e pouco a pouco a gente vai compreendendo essa linguagem e vai saindo também daquela parte literal da Torá, que tudo isso é o que é escrito na Torá. Muito bem. Durante 6.000 anos, né, subindo 6.000 degraus da escada espiritual, é que a gente vai poder corrigir. Foi analisado já para nós, lá no canal, que existiam 6.000 anos, e esses 6.000 anos, ele serviria para um homem ter as experiências amargas que ele teve, indo atrás do seu ego, não escutando a Hashem, não escutando a Sagrada Torá, modificando as escrituras, criando religiões, criando soluções, acreditando que o trabalho não era dele, mas que existiria alguém que faria o trabalho por ele, alguém que construiria para ele algumas coisas. Na verdade, não. Na verdade, tudo isso foi uma grande enganação. É você que tem que começar o seu projeto pessoal. É você que tem que entender esse sistema. Porque o lado da Sutrahara, que foi criado pelo Eterno, foi genial. Mas por que foi genial? Porque essa Sutrahara, ela simplesmente enganou todo mundo. Mas era por permissão do Eterno. Então, todos que foram enganados, porque o Eterno quis que essas almas fossem enganadas. E por isso houve essa questão da ruptura do vaso. Da alma master de Adão, hoje nós nos dividimos em 8 bilhões de almas. Todos os seres humanos que têm que consertar, que têm que evoluir, tem que chegar ao nível, etc. Às vezes a gente fica preocupado, quem vai ressuscitar, como vai ressuscitar, por que vai ressuscitar, enfim, mas a gente deve lembrar uma coisa: o que é passado, já passou. Se tivermos uma reencarnação que não vai vir, de volta, etc., ela já foi embora. A gente tem que se preocupar agora com essa nova vida que nós temos e essa reencarnação que nós estamos. Assim, a gente vai poder consertar o que Deus está permitindo consertar agora. Então, muitas vezes a gente usa o termo reencarnação, mas o termo reencarnação é também de toda a humanidade, a reencarnação de uma consciência maior, de uma nova forma de se agregar aos mundos espirituais.
tudo isso tem que ser analisado profundamente também para a gente não entrar numa loucura espiritual e ficar também só vendo nossa vida a partir do passado, quem eu fui, etc., por que eu estou passando por isso, quando a gente sabe que tudo que a gente está passando é o nosso erro perante a China. É o que nós estamos colocando para o alto e, enfim, a gente tem que, a todo custo, consertar isso. Só consertando essas questões, as dores da alma, as dores que a gente acredita que são castigos, vão ser, na verdade, bênçãos. Elas vão ser aquilo que vai ajudar a gente a resolver os nossos problemas e também resolver os problemas do nosso próximo. Por isso a gente tem que fazer uma reza sincera, Shem. Tirar tudo que está entre nós e a Shem, tudo aquilo que a gente acha que realmente está fora do controle de Hashem, falar para ele, Hashem, obrigado até mesmo pelos testes difíceis que eu tenho, os testes difíceis, mas tudo isso faz parte do teu amor por mim. Eu sei que o Senhor está começando um projeto especial para a salvação da minha alma. Então, que eu possa ser resiliente, que eu possa compreender e que eu possa avançar. Nada a obtenção de uma bênção, não, a obtenção de uma dor a mais ou não. Isso não me impeça de te amar. Que o Senhor seja o maior desejo da minha alma, por favor. Devemos implorar isso com todo o nosso coração, até que isso gere uma luz que vai incomodar o próprio coração do Eterno. E, para fazer isso, a gente tem que ter muita sinceridade. Então, todo dia nós temos que acordar, pedir perdão pelos nossos sentimentos negativos, pelo desejo que nós não tivemos de doar, porque não amamos. Muitas vezes não amamos nem verdadeiramente. Não amamos nossas esposas, as esposas não amam os maridos. Enfim, então, tudo isso tem que ser consertado. Se nós devemos amar até mais os animais, e o ser humano está fazendo isso hoje, mas está também esquecendo de amar o seu próximo, perder um tempo com o próximo, falar alguma coisa, se importar com alguém, também é uma grande reza. Então a gente tem que fazer isso. E principalmente o estudo da Torá, que é o mais importante. Então esse coração, esse concerto, ele só poderia ser feito nesse tempo, 6.000 anos. Então nós chegamos agora a essa etapa do concerto da alma, e estamos avançando, 5.783 anos, já estamos dentro do ano 6.000, e o Zohar vem para ajudar a gente a entender essas questões. Se não fosse o Zohar Kadosh, se não fosse os nossos sábios que tinham deixaram para a gente esse sistema de correção chamado Zohar Kadosh, nós estaríamos em um desespero total. Veja, é algo muito bonito que os nossos sábios dedicaram suas vidas, deram o seu amor para Hashem, para fazer esse tipo de coisa, é realmente fora do comum. E nós devemos, lógico, agradecê-los de uma forma plena. Devemos amar esses sábios, não como deuses, etc., mas como fragmentos de almas que foram essenciais para que a gente pudesse construir essa questão dentro de nós. Muito bem, gente. Então, vamos seguir. Vamos permitir que a luz do amor de Hashem entre no nosso coração, porque sem ele a gente não consegue ir em frente. Deixa eu tentar fazer algo aqui, gente, para a gente entender essa questão, esse amor, né, que a gente tem que ter por Hashem, esse sentimento que a gente tem que ter por Hashem. Ele é amor puro, ele é aquele que vai coroar a nossa alma com a sua bondade. Durante esse dia a gente vai ter todo um sistema para entender. A gente vai falar de uma linguagem agora
que é muito mal entendida, na maioria das vezes, pelas pessoas. E é chamado, dentro da linguagem do Zohar, de coração de pedra. Então, esse coração de pedra, ele é um coração que é algo que nós temos que construir e temos que entender. A gente viu que durante 6.000 anos a gente não podia consertar, a gente não podia, não tinha como fazer, não tinha como montar, tá vendo, a arca, não tinha como carregar os utensílios, porque a gente não sabia. A gente estava perdido numa Torá literal. E esse foi o pecado do Adão. Ele caiu do Gan Éden, porque ele estava numa Torá literal e ele não entendia a Torá. Isso fez com que ele perdesse o contato com a divindade. E aí, então, ele teve alguns problemas, e esses problemas se fomos nós. Não era, certamente, não era Adão. Adão somos nós. É a nossa construção, e essa construção quer dizer que nós estávamos lá pecando também. Esse pecado não era só de Adão. Veja, olha, um bloco a gente pode considerar aqui a parte feminina e masculina da alma, e aí quer dizer esse desejo de receber e de doar. A gente vê que o lado masculino ele está doando mais para o lado de receber, e ele completa aqui, né? Faz a sua parte, assim como na história de Adão e Rava. Muito bem. Isso é chamado, dentro do sistema da Torá, veja, aqui a gente está fazendo uma questão metafórica, ligada à árvore sefirótica, o coração em si e o programa do boneco, desses desenhos, desse homem, essa mulher de pedra, de tijolo, eles são só uma alegoria, para que a gente possa entender como funciona toda essa correção de Hashem. Levem Haeven, então a gente tem aqui o coração de pedra. Esse coração de pedra, ele representa Levem, né? Que vai ter a palavra, a letra Lamed. A gente vai ter também o Beit, que é a palavra coração. São as duas primeiras letras. A primeira letra da Torá está em segundo e a última letra da Torá está em primeiro. Então, você já observa que você tem que ver a Torá no espelho, ou seja, você tem que inverter tudo que está ali dentro como se fosse um espelho. E aí a gente vai ter, então, esse caminho de leve, que é 32. Então, veja, isso significa que eu só posso conhecer a Torá através dos seus 32 caminhos. Eu posso por outros caminhos, pode me produzir alguma coisa, mas certamente alguma coisa vai dar errada, porque eu vou desejar receber para mim mesmo. Então, veja, leve, o nome de Beit. Esses 32 vão ser representados, vamos colocar um numeral aqui, justamente para a gente poder anotar a palavra oração. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer por amor ao nosso Criador. Né? Toda a criação, tudo aquilo que a gente for fazer pelo nosso próximo, nunca pode ter um interesse. Sempre tem que ser por amor ao grupo, por amor ao próprio Eterno, que está analisando cada ato que a gente faz em relação às coisas dele. Então, tudo é analisado. Não se preocupe com o outro, se o outro está fazendo certo, errado. Faça a sua parte. Só ame. Só ame e se transforme em doação total. Sem julgar ninguém, sem fazer lashon hará de ninguém. Vamos seguindo assim. Vamos lá. 30 mais 2 do Beit, né? Então, a gente tem 32 caminhos que são selecionados por Levi e Raeb. Assim, a gente então chega aqui exatamente à questão do char lá em cima, que é 320,
E aqui não, aqui é 32. É um décimo desse fragmento em cima. E aqui são os fragmentos de Malkuth que se quebrou. Esses fragmentos de Malkuth não podem ser corrigidos e transformados em altruísta. Só é possível refrear-se de receber esses desejos, ou seja, leve em Raeb, esse coração de pedra, que é corrigido apenas depois de 6.000 anos. Isso é quando o próprio Criador vai corrigir aqueles 288 fragmentos do interior do homem, quando então se torna totalmente altruísta e vai receber o nome de Leve Bassar. Ou veja, essa questão do Leve Bassar, coração de carne, coração de pedra, ele não poderia ser feito em toda a história da humanidade se não fosse no final agora. Então, agora que a Cabala está chegando, os níveis espirituais foram abertos, isso será possível ser feito. Ou seja, toda a humanidade vai entrar no nível de amor. Talvez esse nível de amor vai chegar por uma dor muito grande, porque ninguém chega ao Criador se não for pela dor. E aí o que vai acontecer nessa história toda? Então a gente vai ter um leve baçar. Esse leve baçar, ele vai ser exatamente... Vou botar um N mais aqui, vou apagar, está consertando, eu não vi. E um E também, é leve e heaven. Assim, exatamente. Se escreve. Leve em Raeb. Deixa eu corrigir aqui. Leve em Raeb. Então, leve em Bassar, coração de carne, vai se escrever dessa forma. Deve embaçar, coração de carne. Então, várias vezes a Torá fala sobre a carne e a gente vai chegar nesses entendimentos de onde isso está escrito. Então, veja, tudo o que aconteceu na humanidade não aconteceu de uma forma desorganizada. Hashem permitiu tudo. Muitas vezes nós julgamos que houveram guerras, que as pessoas morreram, etc. E como pode ser isso, aquilo. Hashem não está preocupado com a biologia, ele está preocupado com a alma. Você está construindo algo ou não. Você realmente está avançando para esses níveis superiores com a sua alma ou não. O resto, ele não se importa, ele não está importando se você vai chegar lá inteiro ou vai chegar aos pedaços, porque se você parar para pensar, o que é o corpo? O corpo, ele é uma morte diária. Todo dia nós perdemos células, o corpo envelhece, não temos mais a força que tínhamos. Então, o corpo ele é simplesmente uma vestimenta, vai acabar. Tenha certeza disso. Para todos nós, o corpo ele vai embora. Se a alma não for consertada, aí é que está o problema. Para onde essa alma vai? Ela vai ultrapassar para os mundos espirituais? Ela vai chegar nesses níveis mais altos ou não? Então, essa é a preocupação que você tem que ter. Construir uma alma. Porque, segundo o Zohar, aqueles que não construíram uma alma, eles vão ter uma alma animal. Somente esse nível de nefesh. E esse nível de nefesh, ele não te liga ao nível de rua, nem ao nível de Lechamar. Morreu aqui, então a coisa vai ficar complicada para a pessoa, tá bom? Então vamos entendendo. Por isso que é importante a gente estudar, Kabbalah, a gente acordar de madrugada, a gente construir, doa o que doer, passa o que passar. Isso é uma condição de vida ou morte. A pessoa entende isso, então ela começa realmente a se esforçar, ela começa a entender. Outra questão que é muito, muito importante é dois termos, lo e shema.
Lolishma. O que é Lolishma? Não pelo Criador. Tudo que eu faço não é pelo Criador. Ainda que eu pense que é pelo Criador, não é. Então, esse Lolishma não é por amor ao Criador. Como nada existe na criação no seu Criador e o homem, né? Ou seja, dentro dessa questão espiritual de entender, de lidar com os mundos, de ter uma compreensão espiritual, só existe você e Hashem. Não existe ninguém além de você e Hashem. Quando você morre, nós morremos, então toda a interação que nós temos com esse mundo morre com a gente. Isso está dizendo, então, que só existe eu e o Eterno. Dentro dessa minha interioridade, só existe eu e o Eterno, e vocês são a mesma alma, são o mesmo pensamento, a mesma coisa. Então, só nossa unidade que foi desfragmentada, só existe eu, você, né, que é o meu pensamento externo, o meu desejo externo. Por isso que se eu não amo, se eu não buscar fazer o melhor pelo meu irmão, pelo meu próximo, então eu também estou fazendo contra essa alma geral que foi desfragmentada. Então, eu entendendo isso, então eu sei que eu tenho que amar as pessoas, porque assim eu vou fazer não contra o Eterno, mas tudo eu vou fazer a favor do Eterno, porque tudo é uma criação do Eterno. E aí eu abro mão de receber para mim mesmo. Eu abro mão de estar no primeiro lugar em todas as coisas, de ser o mais sábio. Eu sempre me coloco com muita humildade dentro de todas as coisas. O orgulho, ele tem que morrer. A falta de amor tem que morrer. Para que todas essas coisas possam ser quebradas dentro de mim. Então, nada existe na criação a não ser você, essa construção desse sentimento e a interação daquilo que cerca você através desses sensores que você tem com o meio que te cerca. Né? Então, o homem, se algo não for feito por amor ao Criador, é feito no próprio interesse. Portanto, o Lolishma denota a intenção egoísta do homem. Então, tudo que é feito em Lolishma não tem validade nenhuma no mundo espiritual. Lishma, por amor ao Criador, a intenção altruísta do homem de apenas para agradar e dar alegria ao seu Criador. Então, veja, Lolishma e Lishma. Eu acordei hoje para te servir, meu Deus. Não importa o que vai acontecer, que eu possa estudar a tua Torá, que eu possa ajudar no próximo, que eu possa consertar o mundo. Se eu tiver que trabalhar em algum lugar, eu vá para a tua Torá, pensando na tua Torá, falando na tua Torá, fazendo Shema, buscando profundamente uma conexão com o Senhor. Isso é Lolishma. Será que eu fiz tudo o que eu podia fazer pelo meu Criador? Será que eu fiz todas as coisas? E agora a gente fala dos 4 anjos que participou da criação do homem. Esses são 4 propriedades básicas da natureza, né? Misericórdia, Hesed, ela participou da criação do homem. Justiça, que é Tzedakah, o Tzadek, que é verdade. E Emet, paz e Shalom. Então, esses 4 anjos, que são 4 forças, participaram da criação do homem. Eretz Israel, chamado, né, de terra de Israel, é a Etzirá desse mundo, Jerusalém. É o Ateret Yesod em Malhut. Então, a gente sabe que o povo de Israel é um sistema espiritual dentro do nosso mundo. É um nível de Etzirá. Veja, eu tenho... Vamos fazer de conta que a gente está dentro da Sefirá de Malhut. E vamos fazer aqui, ver se dá tempo dentro dessa aula. Então, estou aqui dentro de Malhut. Malhut é totalmente negra por causa da recepção. Então, aqui eu tenho outra árvore sefirótica, que é essa aqui. Então, no mundo, não é, de Yetzirah, é um mundo mais elevado. Então, aqui dentro de Malhut, não é lá em cima, aqui dentro eu tenho, então, Yerushalayim.
É lá que eu tenho que chegar deste mundo. Então, é Eretz Israel. E é a terra de Yesod em Malhut. Né? E essa terra é Ateret Yesod. O que é Ateret Yesod? Fazer a circuncisão no desejo de receber, estar separado lá de cima, uma vez, mesmo aqui no meu nível, eu estou separado lá de cima. Eu me acoplo aqui através do estudo da Kabbalah, do desejo altruísta, e eu vou poder agora sim, a partir aqui de Malhut, começar a subir até os outros níveis. Muito bem, gente. Essa foi a aula de hoje. A gente vai continuar estudando o Zohar HaKadosh. A gente está estudando uma linguagem mais complexa, mas tudo isso faz parte para vocês desenvolverem um Zohar dentro de vocês. The